você que é psicóloga, né, e coach, e você trabalha numa área assim muito delicada, muito importante, que tem que ter muita responsabilidade, que trabalha mais com adolescentes até, né? Com essa questão de ter uma tendência suicida, né? Isso vem de vários, tem vários motivos, a gente vai conversar um pouco sobre isso, você vai expor um pouco o seu trabalho. E Uhum. eu, né, eu falo muito de rotina familiar de alta performance, gosto de trazer esse assunto das novas famílias hoje em dia. A gente está se adaptando com um novo tipo de família, que é aquela família que tem muita responsabilidade para com os filhos, né, que tem essa consciência, é uma família que quer encontrar mais sentido no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, quer ter mais equilíbrio nessa questão da casa, na questão da rotina pessoal, né, e da parte também profissional. E está tendo muitas dificuldades, né, hoje em dia, em saber lidar melhor com tudo isso, dentro do que a gente vive, né, esse mundo assim de muitas informações e tudo mais. Então eu quis cruzar um pouco os nossos temas, né, isso que eu falo, que eu acredito que tem a ver com a questão que você trabalha, né, com os adolescentes. Eu acredito que é um tema que se relaciona. Eu comecei Uhum. aqui com uma pesquisa que eu encontrei, um estudo de 2019, antes da pandemia ainda, que eu achei interessante porque o tema foi se agravando, né? Que falava de burnout parental. E que o burnout parental ele pode trazer resultados prejudiciais para pais e filhos. Então, no estudo, ele falava que esse esgotamento, né, traz consequências sérias para os pais e para os filhos, né? Porque aumenta a negligência, tem vários tipos de danos, inclusive pensamento de fuga dos pais, até entendo. Sim. Né? E quais os efeitos disso nas crianças, nos adolescentes hoje em dia? O que você pode ver, né, Uhum. nesse sentido na sua área de atuação? Porque, como você disse, né, as consequências são para as duas partes envolvidas, né, tanto para os pais como para os filhos. Então, assim, como nós sabemos os sintomas principais dos pais que estão passando por esse quadro, né, de burnout parental, são entre eles. Eu vou citar alguns principais, até porque isso está relacionado diretamente às consequências que serão geradas aos filhos, tá? Uhum. Então, assim, a própria irritabilidade, está relacionado também com a depressão, ansiedade. Então, são sintomas que esse quadro traz. Necessidade de distanciamento. Então, o burnout em si, ele é um esgotamento extremo, né, na Uhum. verdade. Então, assim, é uma fadiga, uma necessidade, porque, assim, ele é gerado por uma necessidade de perfeição, né? O pai quer entregar o melhor de si, a mãe quer entregar o melhor de si, e como você disse, tem todo um cenário, todo um contexto aí no entorno. É trabalho, são inúmeras atividades aí do dia a dia que os pais precisam conciliar. Então, aí acarreta nesse quadro, com esses sintomas que eu mencionei, e essa, por exemplo, a irritabilidade foi um dos sintomas, né, que eu falei. Uhum. Se o pai e a mãe se sentem irritados, quem está convivendo no dia a dia? Os filhos, né? Além de outras pessoas, mas falando especificamente do âmbito familiar. Esses filhos. Então, essa irritabilidade, muito provavelmente, será refletida nessa relação. Então, assim, aumenta a probabilidade de agressão física, agressão verbal, agressão psicológica. E quando que acontece isso? Na maioria das vezes, na primeira infância. Por Uhum. quê? Porque na primeira infância é o momento que a criança precisa de mais cuidado. Sim. Exatamente. Ela requer mais dos pais. Ela precisa completamente dos pais, né? Então, assim, é o tempo todo, é uma dedicação o tempo todo. Preciso alimentar, preciso limpar, preciso cuidar, preciso zelar o tempo inteiro. Então, é uma necessidade constante. Então, no momento que é mais significativo para esse desenvolvimento emocional e psicológico da criança, que é a primeira infância, é exatamente a fase onde o pai tem a maior probabilidade de desenvolver o burnout parental e todos os sintomas que traz consigo. E aí que entra essa consequência,
como você falou, da negligência, porque assim, eu quero oferecer tanto o meu melhor, que eu acabo me esgotando e eu não consigo oferecer o que eu gostaria e ainda acabo negligenciando, e aí eu me culpo por isso. Então aí vem o sofrimento para os pais Aham. também, que aí ele se culpa por isso. E a negligência, quando a gente fala, tanto nas questões práticas, mais objetivas ali do dia a dia, como também no suporte emocional, que também é imprescindível nessa Aham. primeira infância. E a primeira infância realmente ela tem um impacto muito grande. A gente sabe, né, o que que isso acarreta para o resto da vida de todos nós. Como você comentou, né, são uma série de fatores ali que acaba gerando. A gente percebe no dia a dia, né? Acaba gerando esse momento que você se cansa e você perde a paciência, né? E é uma coisa às vezes até física, né? No caso, você tá cansado, você tá ali no dia a dia e aquela exigência que os filhos pequenos trazem pra gente é tão grande que acaba a tua energia mental, e chega uma hora que você não sabe mais lidar com isso. Então, se a gente não tem uma estrutura dentro do nossa rotina diária, do nosso dia a dia, se a gente não tem uma consciência real, né, do que é criar um filho, o que é ter um relacionamento legal dentro de casa, ter uma estrutura mais organizada assim no nosso dia a dia, realmente acaba pesando demais, porque as atividades elas vão se, como que eu posso dizer, se acavalando, né? Então, tem que Uhum. fazer isso aqui do trabalho, eu tenho que fazer isso aqui com os filhos, eu tenho que fazer aquele outro. Chega uma hora que você não consegue mais processar tudo isso daí, né? E quanto mais Uhum. desorganizado eu acho que a gente for, mais fácil é a gente perder a mão no dia a dia, né? Se não tem suporte, se não tem a consciência, como eu já falei, porque muitas pessoas não têm, né, essa percepção, né? Às vezes nunca parou um pouco para pensar. Isso até por isso que a gente está falando sobre isso, né? Para Sim, essa justamente criar reflexão. essa noção de que a gente precisa entender esse contexto geral, que não são fatos isolados. Você vê que Uhum. parece um castelinho assim que você vai montando, né? São várias cartinhas ali que você vai Uhum. colocando, né? Que se uma às vezes sai do lugar, parece que desmorona um pouco tudo. Sim, as coisas estão conectadas umas às outras, né? E como você falou, esse quadro é um esgotamento tanto físico quanto emocional, né? Por parte dos pais. E nesse momento crítico, né, da criança, na primeira infância, desenvolvendo o seu psiquismo, sua personalidade, os afetos e as descobertas que ela tem nessa fase da vida, como você também mencionou, ela vai levar para a sua vida como um todo, é a sua base, os pais são a primeira referência, né? E lá na frente, quais as consequências disso para, como você perguntou, para esse filho, né? São inúmeras, né? Tem a questão do próprio isolamento, que hoje em dia nós temos muitos adolescentes que se isolam do convívio social, ficam trancados dentro do quarto, até Sim. mesmo na família, em casa, né? Está em casa, mas não está convivendo com a família, está trancado dentro do quarto. Eu recebo muito esse tipo de reclamação na clínica, né? Meu filho se tranca no quarto, né? O que é mais de consequências, né? Questões escolares, dificuldades escolares, também relacionadas a essa primeira infância, né? Autoestima muito baixa, depressão mesmo, com todas as suas consequências. Então, assim, a gente começa a buscar de onde vem tudo isso. Claro, tem tantos outros fatores Aham. externos que hoje, né, a gente sabe que interferem, mas essa formação primária é imprescindível. E a falta desse afeto, dessa estrutura nesse primeiro momento da vida, acaba levando, né, lá para frente É, e as consequências vão aparecer. eu acho que essa questão de você pensar lá na frente é muito importante, sabe? Eu gosto de reforçar esse assunto porque a gente pensa o seguinte: o que a gente faz, estamos sendo um exemplo constante para os nossos filhos. Então Uhum. eu gosto de trazer essa Sim. informação porque
muito fácil a gente se esquecer disso no dia a dia, de que tudo aquilo que a gente faz é só você olhar uma criança pequena, faça uma coisa, falei uma coisa que não era para falar na hora, eles já repetem, né? Assim, porque é muito, Sim. muito rápido, né, o aprendizado. E tem que ter uma consciência do que isso vai trazer lá na frente. A gente precisa ter isso muito presente no nosso dia a dia. Eu sei que é difícil, eu sei que envolve série de coisas, mas esse Uhum. pensamento tem que estar aqui sempre na cabeça. Por quê? Porque é o que a gente está plantando lá para frente. Né? Tudo bem que você comentou, o adolescente se isola, tal. Já é um pouco uma tendência do adolescente, né, fazer esse tipo de movimento, é normal, todo mundo já passou por isso. Mas Sim. até que ponto é normal, né? Então acho que aí que começa a entrar alguns fatores aí que complicam um pouco esse quadro, né? Tanto que E até a até observação dos pais, né, com relação a isso. Ok, ele tem que ter um momento dele, sim, lá no quarto, tranquilo, fazendo suas coisas, sim, é saudável ele ter também esse momento, essa individualidade, respeitar até, né, essa sim, claro, individualidade, essa privacidade, ok, mas observar até que ponto isso está dentro, né, vamos dizer, sim, do esperado, do equilíbrio, como tudo na vida, ou já está passando do é. ponto do que deveria, do que seria saudável, né? É, eu não tenho filhos adolescentes, né, ainda, meus são pequenos, mas eu já fico pensando exatamente nessa fase. Eu penso, tá, o que que eu estou plantando hoje para quando chegar nesse momento que vai existir esse tipo de conflito, né, para que a coisa se desenvolva dentro de um padrão, né, normal, no padrão aceitável.